Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia muito poderosa. A de que o nosso tempo com Deus, aquele momento dedicado à Sua palavra, pode, transbordar. E com isso, abençoar de um jeito profundo a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos começar com essa pergunta aqui. Vamos imaginar por um instante, e se aquele nosso tempo devocional de estudo, de reflexão pessoal, não fosse só para o nosso próprio crescimento? E se ele pudesse se tornar uma verdadeira fonte de ânimo e força para outras pessoas? É exatamente essa possibilidade que a gente vai explorar hoje. Certo, então vamos lá. Para que essa bênção possa realmente transbordar, o ponto de partida tem que ser um encontro de verdade, um encontro vivo com Deus. Algo que vá muito além de só cumprir uma rotina, um checklist diário. Olha que interessante essa analogia com a amizade. Vamos pensar um pouco nas nossas melhores amizades. Se a gente fizesse sempre a mesma coisa, todos os dias, a relação poderia ficar meio estagnada, não é verdade? Pois é. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus floresce quando tem variedade, quando a gente busca novas abordagens que mantêm essa chama acesa. E essa necessidade de ter mais vigor, mais variedade, nos leva, claro, para a parte prática. Como é que a gente pode, então, injetar essa vida nova no nosso tempo de estudo? A boa notícia é que existem muitas ferramentas e métodos para isso. A variedade de opções é enorme, de verdade. Dá para ir bem fundo, sabe? Versículo por versículo para uma análise mais detalhada, ou então ter aquela visão mais panorâmica, estudando um livro inteiro para entender o contexto geral. Olha, até ouvir a palavra em áudio pode ser algo transformador. E, claro, estudar em grupo isso adiciona uma riqueza incrível, com várias perspectivas diferentes. O mais importante é encontrar um jeito que mantenha o estudo sempre vivo, sempre dinâmico. Agora, a gente chega no coração da nossa reflexão de hoje. O conceito da bênção em dobro. É bem aqui que o nosso crescimento pessoal se encontra com impacto na vida de outros. Isso de uma forma que realmente transforma. Então, o ponto central é esse aqui. A bênção em dobro acontece quando aquilo que a gente recebe de Deus não para na gente. Quando isso é compartilhado, não é só a outra pessoa que é abençoada. A nossa própria compreensão daquilo se aprofunda. A nossa fé se torna mais sólida. É um ciclo virtuoso, onde um edifica o outro. E esse slide mostra esse processo de um jeito brilhante. Tudo começa com o receber, naquele nosso tempo a sós com Deus. O segundo passo, reter, é fundamental. O simples ato de organizar as ideias para explicar para alguém, nossa, isso já solidifica o que a gente aprendeu de um jeito incrível. Depois, vem o repartir, o ato de compartilhar. E o resultado, reforçar a fé, tanto de quem fala quanto de quem ouve. É aquela velha história, né? Muitas vezes, a gente aprende muito mais quando ensina. Mas de onde vem essa capacidade de ter a palavra certa, na hora certa? Com certeza não é de uma habilidade humana. Vem de uma fonte muito mais profunda, uma fonte que é cultivada através da disciplina de ouvir. Essa passagem de Isaías é a chave de tudo. A sequência é muito clara. Primeiro, Deus desperta o ouvido para ouvir. Só depois ele dá a língua de eruditos para falar. A habilidade de abençoar com palavras vem da nossa disposição de ouvir a Deus primeiro. Exatamente. Não se trata de ter um vocabulário rebuscado ou de ser um grande orador. Se trata da disciplina diária, de se colocar na presença de Deus manhã após manhã e simplesmente ouvir. É dessa comunhão que brota a sabedoria que pode, de verdade, encorajar uma alma cansada. E essa disciplina de ouvir não é para uma corrida de 100 metros rasos, mas sim para uma maratona. A vida espiritual exige perseverança, exige visão e, acima de tudo, a companhia certa. Vamos olhar para essa comparação. Tentar correr a jornada da fé contando só com a nossa própria força, isso leva a gente a focar no cansaço e o risco de desanimar é constante. Mas, correr com Deus muda toda a perspectiva. O foco passa a ser o alvo. A força para perseverar vem dele, e a jornada deixa de ser solitária porque ela é sustentada por uma comunhão constante. E aqui vai uma palavra de encorajamento que é muito, muito importante. Se por qualquer razão a caminhada parou ou o ritmo diminuiu, não há espaço para o desânimo. A graça de Deus sempre nos permite um recomeço. É só fazer os ajustes, buscar novas formas e reacender aquela chama, para que o tempo com Ele volte a ser vivo e transformador. No fim das contas, é disso que se trata. O próprio Jesus definiu a vida eterna não como um tempo que não acaba, mas como uma qualidade de relacionamento, conhecer a Deus. E esse conhecimento a gente constrói dia após dia, na sua palavra e em oração.
Então a gente encerra com essa reflexão: o que será que recebemos de Deus hoje? Vale a pena parar para pensar nisso, porque talvez seja exatamente a palavra de esperança que alguém bem pertinho da gente está precisando ouvir. Que todos nós possamos ser canais dessa bênção em dobro. E se esta mensagem foi uma bênção na sua vida, compartilhe. Assim ela pode alcançar e abençoar ainda mais corações.